A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje e o assunto é desejar o Senhor. E o nosso primeiro texto base é Êxodo 33, vai falar sobre Moisés. Nós sabemos que Moisés, antes ainda de lermos o texto, que Moisés foi o líder do grande povo de Deus, um líder de uma grande multidão, eram realmente muitas pessoas. A Bíblia vai falar sobre os censos e a gente vê que o número era muito grande. Mas nós vemos primeiro que Moisés nunca pediu para si uma liderança tão grande. Ele não cobiçou isso, ele nunca pediu. Quem concedeu isso, quem alcançou isso para ele foi o próprio Deus, porque viu no coração de Moisés um coração reto, um coração íntegro. Mas nós vimos que, mesmo quando ele já exercia a liderança, o coração dele não se corrompeu, no sentido que a prioridade dele não era ele ser um grande líder e se assentar diante de um grande povo, de uma grande assembleia. Não era isso que ele desejava para si mesmo. Nós vemos muito claramente que Moisés desejava o Senhor. E o texto de Êxodo 33 diz assim: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Qual que é o contexto desse texto? O contexto é que o Senhor ele estava irado com os israelitas, com o povo de Israel, e o Senhor ele não queria ir pessoalmente, mas ele falou que ele iria enviar um anjo, que o anjo ia preservar os israelitas, iria cuidar deles. Mas o que Moisés deixou claro para nós é que ele não estava interessado no anjo. O anjo faria proteção, certamente seria suficiente para a proteção dos israelitas. Mas Moisés não queria um anjo. Moisés não queria ele ser um líder, Ele está na frente daquele trabalho, na frente daquele grande povo, mas só por causa que tinha um anjo protegendo. Ele queria que o próprio Senhor estivesse. Ele queria que a presença do Senhor estivesse ali. Então, se ele quisesse a glória para si, ele diria assim: o anjo tá bom, Senhor. O anjo tá bom. Porque ele pensaria assim: o anjo vai e eu vou ser o líder e o povo vai estar protegido. O importante é eu estar na frente deles. Não. Moisés não queria isso. Moisés queria a presença. Isso é um dos segredos que explica por que ele foi escolhido para ser um líder tão de tamanho povo, porque ele amava o Senhor, ele desejava o Senhor. A gente também lembra dos traços de humildade, de simplicidade de Moisés. Vamos aprender mais um? Vamos ver mais um? Vamos falar sobre Davi no Salmos 27. Sempre que você vê uma barra na tradução, significa mais de uma tradução do Brasil. O texto diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura, ou beleza, a bondade de Deus, do Senhor, e aprender ou receber orientação no seu tempo. Há coisas extraordinárias nessa passagem. Davi também foi escolhido para governo, e também governo sobre todo Israel. Nós sabemos que é um povo muito grande, e Davi, ele pediu o Senhor, mas não somente ele pediu, como ele também buscava. Ele não era só no pensamento, ele praticava isso, porque ele buscava, quer dizer que ele fazia com seu próprio esforço. Ele queria morar na casa do Senhor. Ele queria ir lá com qual frequência? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Ele queria estar todos os dias na casa do Senhor. Todos os dias ele queria estar lá. Por quê? Porque ele queria contemplar, ele queria olhar, ele queria observar a formosura, beleza ou bondade, 3 traduções do Brasil. Ele queria ver o quanto era maravilhoso o Deus que ele servia. E ele queria estar lá dentro da casa de Deus, porque ele ia ficar observando isso. E observando, ele não ia ficar só na observação. Não, ele não ia ficar só na teoria. Ele vai dizer que ele queria aprender ou receber orientação no seu templo. Então ele queria receber essa orientação, ele queria aprender. Não somente ele queria olhar, observar, bendizer e adorar a Deus, como ele também queria aprender para viver e queria receber direção para a sua vida. Então nós vemos
que Davi, ele não cobiçou para si ser um líder também de um grande povo. Nós não vemos um texto que ele pediu isso. Deus também o escolheu, porque viu no coração dele as mesmas características que havia no coração de Moisés. Existem algumas semelhanças. É claro que nós entendemos que o coração de Davi e de Moisés não eram iguais, é claro que não, isso é impossível, mas nós vemos algumas pequenas semelhanças que nos mostram o porquê da escolha de Deus. Vamos a mais dois? Vamos falar sobre Abraão, Isaías 41. No final do verso vai dizer assim: semente de Abraão, meu amigo. Até o objetivo não é o estudo de todo o verso, mas a respeito do que Deus testemunha do próprio Abraão. O que Deus fala a respeito de Abraão. Esse verso, em Isaías 41, Deus chama Abraão de seu amigo. Imagina, irmãos, ser amigo de Deus. Só que quem está dizendo isso é a Escritura Sagrada, ou seja, é o próprio Espírito de Deus que colocou isso na Escritura para o nosso ensino. Deus dizendo sobre Abraão, chamando Abraão de meu amigo. Ele era então um amigo pessoal de Deus. Deus, imagina entre quantas milhões de pessoas existem, imagina Deus escolher um homem para se relacionar, e o relacionamento deles era tal que Deus chamava Abraão de meu amigo. Isso é algo extraordinário. E nós sabemos a importância de Abraão, que a própria Bíblia chama ele de nosso pai na fé. Então, algo extraordinário nós aprendemos com ele. Ele também não desejava ser o pai da fé, ele também não pediu ele mesmo para ser o pai de uma grande multidão incontável. Ele não cobiçou coisas assim, mas o Senhor também encontrou no coração dele alguém que também amava o Senhor. O que nós encontramos também em Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21, nós lembramos um texto muito famoso, que por 3 vezes o Senhor Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava. Você me ama, Pedro? Ou, tu me amas, Pedro? Perguntou 3 vezes. A gente lembra o contexto que Jesus veio restaurar, a vida de Pedro. Pedro havia pecado, havia errado, e após ele ter pecado e errado, Jesus veio para restaurar ele. Entre outras coisas que a gente não vai explicar agora. Mas é suficiente a gente ver a pergunta de Jesus para Pedro. Nós lembramos que quem chamou foi Jesus que chamou a Pedro. Pedro por si mesmo não se chamou, foi Jesus que chamou a Pedro. E por 3 vezes perguntado se tu me amas. A gente vê que apesar de Pedro errar, e ele errou várias vezes, nós vemos na própria declaração dele que ele amava o Senhor Jesus. E certamente era verdade. Pedro não disse a si mesmo: o Senhor me coloca como um apóstolo, me coloca como uma coluna da igreja. Não. Pedro ele foi chamado pelo Senhor Jesus, ele começou a andar com o Senhor Jesus, ele aprendeu muitas coisas pessoalmente com o Senhor Jesus e muitas vezes errava, como todos nós erramos. E quando o Senhor Jesus perguntou para ele 3 vezes: se tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes. Ou seja, quando ele dizia tu sabes, quer dizer que ele sabia, ele já tinha visto muitas vezes Jesus operar. Quando ele disse tu sabes, Senhor, imagina, Pedro viu várias vezes Jesus operar. Então Pedro sabia que Jesus sabia a intenção do coração dele. E quando ele disse que sim, amava, e tu sabes, ele estava dizendo: sim, tu pode procurar no mais profundo e no mais íntimo do meu coração, que tu vai encontrar, que mesmo que eu erre, frequentemente, ainda assim eu te amo profundamente. Nós sabemos que Pedro foi, tempos depois, o apóstolo do Senhor, fez obras extraordinárias, fez sinais extraordinários, muitas coisas, sobre a vida dele que são maravilhosas. E nós vemos também na vida de Pedro alguém que amava profundamente o Senhor. Nós vemos nesses homens que eles erraram muitas vezes, seja Moisés, Davi, Abraão, como Pedro, nós encontramos erros sim na vida deles. A Bíblia não diz que os homens seriam infalíveis ou inerrantes. A Bíblia não afirma isso, mas é possível nós encontrar homens que amavam o Senhor, ainda que porventura em algum momento cometessem alguma falha. Que esse vídeo possa transformar a tua vida, que você possa ser edificado, transformado em nome de Jesus. Amém? E eu queria lembrar os irmãos que essa é uma playlist do YouTube.
Há diversos outros vídeos sobre esse mesmo assunto, liderança bíblica, e eu queria te desafiar a ouvir e ver mais vídeos em nome de Jesus. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, mas principalmente compartilhe, envie esse vídeo para mais alguém ser edificado e transformado em nome de Jesus.